3 vezes na semana, meu namorado ficava incomunicável após o seu trabalho. Durante meses, ele me deu as desculpas mais esfarrapadas, até que eu o segui e descobri a verdade. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Eu estava com as mãos suando no volante, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Meus olhos estavam fixos na traseira do carro dele, aquele sedã prata que eu conhecia tão bem. Virando a esquina da nossa rua, eu não devia estar ali. Eu devia estar em casa, assistindo a minha novela, esperando ele chegar com aquele sorriso cansado e mais uma desculpa na ponta da língua. Mas eu não conseguia mais. Simplesmente não dava. Aquele momento ali, naquela perseguição silenciosa pelas ruas do bairro, não era o começo da história. Era, na verdade, a gota d'água de um copo que vinha enchendo há meses. Tudo começou de forma sutil. Eu e o Rafael estávamos juntos há 3 anos. Um relacionamento sólido, maduro. Ele sempre foi um homem carinhoso, presente, aquele tipo de parceiro que divide as contas e as preocupações. Mas, de uns 6 meses para cá, algo mudou. A rotina, que antes era nosso conforto, virou meu tormento. Amor, hoje vou precisar ficar até mais tarde no escritório. Surgiu um imprevisto numa planta. Ele disse na primeira vez, numa terça-feira. Eu achei normal. Ele é arquiteto. Essas coisas acontecem. Preparei o jantar, esperei. Ele chegou quase meia-noite, tomou um banho rápido e dormiu. Nem tocou na comida. O problema é que a terça-feira do imprevisto virou regra. E depois veio a quinta-feira. E às vezes, até a sexta à noite. 3 vezes na semana, meu namorado ficava completamente incomunicável após o horário comercial. O celular dava caixa postal direto. As mensagens no WhatsApp nem chegavam. Ficava só aquele tracinho cinza que zombava da minha ansiedade. No começo, eu engoli. Eu queria ser a namorada compreensiva, aquela que apoia a carreira. Mas as desculpas começaram a ficar cada vez mais esfarrapadas, quase insultantes. Lembro-me de uma noite, 1 mês atrás. Ele chegou com o cabelo molhado e cheiro de shampoo de ervas. O shampoo dele em casa era neutro. O que houve, Rafa? Onde você tomou banho? Perguntei, tentando não parecer uma investigadora. Ele nem piscou. Ah, acredita que estourou um cano na obra? Me molhei todo. Tive que usar o chuveiro do vestiário dos pedreiros. Vestuário dos pedreiros com shampoo de ervas finas? Rebati, com um sorriso amarelo. É que eu levei o meu. Tenho um kit no carro. Ele gaguejou, virando as costas para abrir a geladeira. Eu sabia que não havia kit nenhum no carro. Eu limpei o carro dele no domingo anterior. A dúvida é um veneno lento. Ela entra na gente e vai corroendo a autoestima. Eu me olhava no espelho e me perguntava: o que tem de errado comigo? Estou ficando velha? Estou desinteressante? Comecei a me arrumar mais, a fazer jantares especiais, a tentar puxar assunto. Ele elogiava, sorria, mas o olhar estava longe. Ele estava presente de corpo, mas a cabeça dele estava em outro lugar. E 3 vezes por semana, o corpo também sumia. A sensação de ser feita de boba é a pior que existe. Você começa a questionar sua própria sanidade. Será que estou exagerando? Será que estou virando aquela mulher ciumenta e possessiva que ninguém suporta? Eu conversava com minhas amigas, mas amenizava a situação, com vergonha de admitir que meu namorado sumia regularmente. Até que hoje aconteceu. Hoje foi o limite. Ele me ligou às 6 da tarde. A voz estava tranquila, normal demais. Marilu, querida, não me espere para jantar. O cliente daquele projeto grande quer uma reunião de emergência. Vamos ter que ir até o terreno medir umas coisas à noite para ver a iluminação. Iluminação? No escuro total? O terreno não é baldio, Rafael? É por isso mesmo. Queremos ver a incidência da luz da lua e dos postes da rua. Coisa técnica, amor. Você não entenderia. Beijo, te amo. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Você não entenderia. Aquilo me feriu mais do que a mentira em si. Ele estava subestimando minha inteligência. Achava que eu ia acreditar que arquitetos medem luz da lua em terreno baldio numa quinta-feira à noite?
Foi naquele instante que a tristeza virou raiva. Uma raiva fria, decidida. Eu não ia ficar em casa chorando no sofá, abraçada com a almofada, imaginando onde ele estava. Eu ia descobrir. Peguei as chaves do meu carro, que fica estacionado na rua de trás porque nossa garagem é apertada, e fiquei de tocaia na esquina, perto do escritório dele. Esperei 20 minutos. Quando o portão se abriu, ele não saiu com o carro da empresa, nem com nenhum cliente. Ele saiu sozinho, no carro dele. E não foi para o lado dos terrenos novos da cidade. Ele virou para o lado oposto, para a saída da cidade que leva aos bairros mais antigos e chiques, onde as casas têm muros altos e segredos maiores ainda. Agora aqui estou eu, mantendo uma distância segura de 2 carros atrás dele. Minhas mãos tremem, mas não é de medo. É de adrenalina. Cada vez que ele dá a seta, meu estômago revira. Ele está tranquilo, dirigindo devagar, ouvindo música. Consigo ver a cabeça dele balançando levemente. Ele não tem a menor ideia de que a mulher compreensiva que ele deixou em casa está logo atrás, pronta para derrubar o castelo de cartas que ele construiu. Eu olho para o painel do carro. 20h15. A noite está escura, sem lua. A tal iluminação que ele foi ver deve ser muito especial mesmo. De repente, ele diminui a velocidade. Estamos entrando num bairro residencial muito bonito, com ruas largas e árvores, antigas. Não tem cara de obra. Não tem cara de reunião de negócios. Tem cara de lar. Ele liga a seta para a direita e encosta em frente a uma casa enorme, com um portão de ferro trabalhado e um jardim impecável na frente. Eu paro o meu carro um pouco antes, apagando os faróis rapidamente, me encolhendo no banco para ficar invisível na escuridão. Vejo o portão da garagem se abrindo automaticamente. Ele tem o controle. Ele tem o controle do portão de uma casa que eu nunca vi na vida. Sinto uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, mas eu a seco com violência. Não é hora de chorar. Eu vejo ele descer do carro dentro da garagem. E então, a porta da sala se abre. A luz amarela e acolhedora vaza para fora, iluminando a calçada. E então eu a vejo. E meu mundo para. Uma mulher loira, alta, elegante, com um vestido leve que balançava com o vento da noite. Ela estava parada na porta daquela casa desconhecida, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. E o prêmio era ele. O meu Rafael. Eu fiquei paralisada dentro do carro, sentindo como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Sabe quando o ar falta e você precisa lembrar o próprio corpo de como respirar? Foi exatamente assim. Meus olhos ardiam, fixos naquela cena que parecia ter saído de um filme ruim de romance. Vi o Rafael sair do carro dele. Ele não parecia o homem estressado que falava comigo ao telefone horas antes sobre medir a luz da lua. Ele parecia leve. Os ombros estavam relaxados. Ele caminhou até ela com uma familiaridade que doeu na minha alma. Não foi um aperto de mão formal de arquiteto e cliente. Não foi um cumprimento distante. Ela abriu os braços e ele a abraçou. Um abraço demorado, apertado. Pude ver, mesmo de longe, a mão dele acariciando as costas dela. Depois, ele se afastou um pouco, segurou o rosto dela entre as mãos e disse alguma coisa que a fez rir. Aquele riso alto, feliz, que a gente dá quando está com alguém que ama. Ali, no escuro do meu carro, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de um jeito horrível. As terças e quintas, o cheiro de limpeza para disfarçar o perfume dela, o berço comprado escondido, o imprevisto na obra. Tudo fazia sentido agora. Ele não estava trabalhando, ele estava vivendo uma vida dupla. Ele tinha uma outra casa, uma outra mulher, e pelo visto, estava montando um lar completo com ela. A tristeza que eu sentia antes, aquela dúvida que me fazia chorar no travesseiro, desapareceu num instante. No lugar dela, nasceu um fogo. Uma raiva tão grande que minhas mãos pararam de tremer. Eu me senti quente, viva e incrivelmente ofendida. Ele acha que eu sou o quê? Pensei, apertando o volante. Ele acha que pode chegar em casa depois, deitar na minha cama, comer a minha comida e mentir na minha cara, rindo por dentro? A imagem dele me fazendo de boba durante meses passou pela minha cabeça como um filme acelerado. Cada vez que eu perguntei se estava tudo bem e ele disse sim.
Cada vez que eu me preocupei com o cansaço dele, eu fui a parceira leal, a mulher que apoia, enquanto ele construía um castelo com outra pessoa nas minhas costas. A maioria das mulheres, eu imagino, daria ré e iria embora chorar em casa. Ligaria para a mãe, tomaria um calmante, esperaria ele chegar para fazer mas eu não sou a maioria. Não depois de tudo o que eu aguentei. Não depois de ter minha inteligência insultada com histórias de galinheiros e terrenos. Rios. Eu olhei para o portão da garagem. Ele ainda estava aberto, o sensor de fechamento piscando aquela luzinha amarela, começando a descer devagar. Ah, não. Você não vai fechar essa porta na minha cara, Rafael. Murmurei para mim mesma. Soltei o cinto de segurança com um clique seco. Abri a porta do meu carro e desci. O vento da noite bateu no meu rosto, mas eu mal senti. Meus pés batiam firme no asfalto enquanto eu atravessava a rua. Eu não estava indo lá para fazer um escândalo de gritaria. Eu não ia me rebaixar a xingar ninguém. Eu queria algo pior para ele. Eu queria que ele visse a minha cara. Eu queria olhar nos olhos dele e ver o pânico. Eu queria ver a máscara de bom moço cair no chão e se estilhaçar. Essa seria a minha vingança. Tirar dele a paz de achar que me enganava. Corri os últimos metros antes que o portão de ferro tocasse o chão. Passei por baixo dele, abaixando a cabeça, e entrei na garagem. O sensor apitou, o portão parou e voltou a subir. Mas eu já estava dentro. Estava dentro do território inimigo. O carro dele estava ali, com o motor ainda estalando de quente. A porta que dava acesso à sala estava entreaberta. Ouvi vozes. A voz dele, grave e tranquila, e a voz dela, doce e suave. Ficou ótimo, Rafa. Você tem certeza que ela não desconfiou de nada hoje? Ouvi a mulher perguntar. O meu sangue ferveu. Eles estavam falando de mim. Ela. Eu era a ela. A incômoda. A enganada. Não, imagina, respondeu Rafael. E ouvi o som de passos no piso de madeira. A Marilu é tranquila. Ela acredita que estou medindo o terreno. Deixei ela em casa vendo TV. Está tudo sob controle. Tranquila. Sob controle. Aquilo foi o empurrão que faltava. Eu não precisava ouvir mais nada. Não precisava esperar. A audácia dele de garantir para a amante que eu era uma boba ingênua me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Eu não bati na porta. Não pedi licença. Empurrei a porta de madeira maciça com a palma da mão aberta, fazendo-a bater contra a parede com um estrondo que ecoou pela casa inteira. Sob controle, Rafael? Minha voz saiu firme, cortante, preenchendo o ambiente. Tem certeza disso? Entrei na sala pisando duro. Era um ambiente amplo, bem decorado, com luzes indiretas e móveis caros, mas eu não... Olhei para a decoração. Meus olhos foram direto para os dois. Eles estavam perto de uma mesa grande de jantar. A mulher loira deu um pulo para trás, levando a mão à boca, assustada. Ela era ainda mais bonita de perto, o que só aumentou minha fúria. E o Rafael... o Rafael... A cor sumiu do rosto dele instantaneamente. Ele ficou pálido como uma folha de papel. Os olhos se arregalaram. A boca abriu e fechou sem sair som nenhum. O copo de água que ele segurava tremeu na mão dele, derramando um pouco no chão. Marilu? Ele gaguejou, a voz falhando, fina como a de uma criança pega fazendo arte. Eu parei no meio da sala. Cruzei os braços e levantei o queixo. Eu estava tremendo por dentro. Uma mistura de adrenalina e dor. Mas por fora, eu era uma estátua de gelo. Pois é, amor, disse eu, carregando a palavra amor, com todo o veneno que consegui. A tranquila cansou de assistir TV. Vim ver a medição da luz da lua. Onde estão os equipamentos? Ou a medição é feita nesse sofá confortável? O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu olhei para a mulher, esperando que ela me atacasse, que me mandasse sair, que defendesse o nosso homem. Mas ela me olhava com uma expressão estranha. Não era raiva. Não era deboche. Parecia... confusão? Mas eu não estava disposta a interpretar olhares. Eu estava ali para ver o circo pegar fogo e para garantir que o Rafael nunca mais esquecesse a noite em que me subestimou. Eu estava pronta para ouvir a confissão suja, pronta para jogar as mentiras na cara dele e ir, embora deixando os destroços para trás. Mas então,
Meus olhos desceram para a mesa onde eles estavam debruçados, antes de eu entrar, e o que eu vi ali me fez franzir a testa, travando o discurso que eu já tinha preparado na ponta da língua. Eu esperava encontrar garrafas de vinho, pratos de comida chique, ou talvez até roupas espalhadas pelo chão. Mas ao olhar para a mesa de jantar de madeira maciça, o que vi fez meu cérebro dar um nó. Via jantar romântico. A mesa estava coberta de papéis enormes desenrolados, plantas de arquitetura. Havia esquadros, réguas, calculadoras, amostras de piso de madeira, catálogos de tinta e, bem no canto, aquele maldito recibo do berço que eu tinha achado semanas atrás. A mulher loira não estava segurando uma taça de champanhe. Ela estava segurando uma lapiseira. O que é isso? Perguntei, apontando para a mesa, sentindo minha raiva perder o foco por um segundo. Vocês estão trabalhando? Rafael ainda estava pálido. Parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Ele deu um passo à frente, com as mãos levantadas num gesto de rendição. Marilu, por favor, me escuta. Não é o que você está pensando. Nunca foi o que você pensou. A mulher loira, que até então parecia assustada, respirou fundo e deu um passo em minha direção. Ela tinha um olhar doce, curiosamente familiar, que eu não consegui identificar na hora por causa do nervosismo. Você deve ser a Marilu, disse ela com uma voz calma. O Rafa fala muito de você. Eu sinto muito que a gente tenha se conhecido desse jeito torto. Rafa? Repeti, sentindo o ciúme voltar. Quem é você? E por que meu namorado está montando uma casa com você escondido de mim? Rafael se colocou entre nós duas. Não para proteger a ela de mim, mas para me olhar nos olhos. Marilu, essa é a Bianca. Ele engoliu em seco. A Bianca é minha irmã. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Eu pisquei 1, 2 vezes. Soltei uma risada nervosa, curta e seca. Irmã? Rafael, a gente namora há 4 anos. Eu conheço seus pais. Eu conheço seu irmão mais velho. Você não tem irmã nenhuma. Vai inventar outra mentira agora? Vai dizer que ela é uma prima de 5º grau? É sério, Marilu. Ele insistiu, pegando um envelope pardo que estava sobre as plantas. Ela é minha, irmã biológica. Ela foi adotada por outra família quando a gente era bebê. Meus pais tiveram que entregá-la porque não tinham condições na época. Foi uma história que eles esconderam de mim a vida toda. Eu só descobri há 6 meses. Ele abriu o envelope e tirou um papel timbrado de um laboratório. Um exame de DNA. Ele estendeu o papel para mim, as mãos tremendo. Olha, 99,9% de compatibilidade. A gente se reencontrou recentemente. Eu peguei o papel, mas mal conseguia ler as letras miúdas. Minha cabeça girava. Olhei para a Bianca. Agora, com calma, eu via. O formato dos olhos, o jeito de sorrir meio de lado. Ela tinha o rosto da mãe dele. Era inegável. Senti um alívio imenso, como se um peso de 1 tonelada tivesse saído das minhas costas. Não era traição. Ele não estava dormindo com outra. Ele não tinha deixado de me amar. Mas logo em seguida, o alívio foi substituído por uma nova onda de indignação. Tá bom, falei, devolvendo o papel. Ela é sua irmã. Que história linda. Mas isso não explica nada, Rafael. Por que todo esse mistério? Por que os sumiços? Por que as mentiras ridículas sobre galinheiros e canos? Estourados? Por que me fazer passar por louca ciumenta durante meses se você estava apenas conhecendo sua irmã? Rafael passou a mão pelo cabelo, nervoso. Porque eu tive medo, Marilu. Medo de quê? De eu não gostar da sua irmã? Não, ele se apressou em dizer. Medo de você não acreditar. Medo de você achar que era golpe. Você sabe como você é. Você é cética, Marilu. Você é pé no chão. Se eu chegasse em casa um dia dizendo: Oi, amor, achei uma irmã perdida que foi adotada e agora ela precisa da minha ajuda, você ia rir. Você ia dizer que eu estava sendo ingênuo, que ela queria meu dinheiro, que era história de novela mexicana. Ele apontou para a mesa cheia de projetos. A Bianca está grávida. O marido dela faleceu num acidente há pouco tempo. Ela estava sozinha, sem teto, sem apoio. Essa casa era dos avós adotivos dela,
mas estava caindo aos pedaços. Eu estou reformando para ela poder morar. O berço é para o meu sobrinho. Nós estamos projetando um lugar onde meus pais, eu, ela e o bebê possamos conviver. Eu queria fazer uma surpresa. Queria apresentar tudo pronto. A casa, a irmã, o exame de DNA, tudo. Certo. Para você não ter dúvidas. Bianca interveio com a voz embargada. É verdade, Marilu. Eu pedi para ele não contar nada até que a reforma estivesse adiantada. Eu tinha vergonha de parecer uma aproveitadora aparecendo do nada. O Rafa só queria proteger a gente, proteger a história até que ela fosse sólida o bastante para você aceitar. Eu olhei para os dois. O irmão e a irmã, unidos por um segredo, trabalhando juntos para construir um lar. Era uma cena nobre. Era uma atitude bonita do Rafael. Ajudar a irmã recém-descoberta, reformar a casa, cuidar da família. Qualquer pessoa olharia para aquilo e diria: nossa, que homem maravilhoso. Mas eu não conseguia sorrir. Eu olhava para aquelas plantas arquitetônicas e só via meses de angústia. Eu olhava para o rosto nobre do Rafael e lembrava das noites em que ele desligava o telefone na minha cara. Ele achou que eu não acreditaria nele. Ele presumiu que eu seria uma pessoa fria, desconfiada, incapaz de acolher uma cunhada que precisava de ajuda. Ele decidiu sozinho que eu não era parceira o suficiente para dividir esse momento com ele. Ele preferiu me deixar pensar que estava sendo traída do que confiar no meu caráter. Rafael se aproximou, tentando pegar minha mão, com um sorriso de quem acha que o problema está resolvido. Entendeu agora, meu amor? Não tem outra mulher. É só família. Eu fiz isso por nós, para evitar brigas desnecessárias. Agora que você sabe, a gente pode rir disso tudo, né? Eu olhei para a mão dele estendida. Depois, olhei para o rosto dele que esperava um abraço e um pedido de desculpas da minha parte por ter invadido a casa. Rir? Perguntei com a voz baixa. Você acha que o que eu senti nos últimos meses é motivo de risada, Rafael? O sorriso dele vacilou. A verdade estava na mesa, mas ela doía tanto quanto a mentira. Ele não tinha traído meu corpo, mas tinha traído algo que, para mim, era ainda mais valioso. A minha inteligência e a nossa cumplicidade. Marilu? Ele chamou, confuso com a minha falta de reação festiva. Respirei fundo, sentindo o cheiro de poeira de obra e papel velho. A decisão se formou no meu peito, clara como cristal. O silêncio voltou a reinar na sala, mas agora ele tinha um peso diferente. Não era mais o silêncio do suspense. Era o silêncio de algo que se quebrou e não tem conserto. Rafael ainda mantinha aquele meio sorriso no rosto, esperando que eu pulasse no pescoço dele, chorando de alívio, agradecendo por ele ser um santo que cuida da irmã desamparada e não um traidor sujo. Ele realmente não entendia. Eu olhei para Bianca. Ela parecia constrangida, segurando a barriga levemente saliente, como se quisesse desaparecer dali. Ela não tinha culpa. Ela era apenas uma peça no jogo de tabuleiro que o Rafael criou sozinho na cabeça dele. Você quer rir, Rafael? Repeti, dando um passo para trás, fugindo do toque dele. Você acha engraçado eu ter perdido 4 quilos no último mês de tanto nervoso? Você acha divertido eu ter revirado suas coisas, cheirado suas roupas sujas, duvidado da minha própria sanidade? O sorriso dele desapareceu completamente. Marilu, não faz drama. Eu já expliquei. Foi por uma boa causa. Olha para a Bianca. Ela precisava de mim. Eu não podia arriscar você colocar defeito, ou achar que era golpe, ou criar caso antes de eu ter tudo resolvido. Eu fiz isso para te proteger também. Me proteger? Minha voz subiu ecoando nas paredes recém-pintadas. Você não me protegeu, Rafael. Você me excluiu. Você me humilhou. Ele franziu a testa, irritado agora. Humilhei? Eu estou aqui, reformando uma casa para minha família, e você diz que te humilhei? Você devia estar orgulhosa de mim. Orgulhosa? Eu balancei a cabeça, sentindo uma clareza dolorosa. Rafael, preste atenção no que você me disse há 5 minutos. Você disse que escondeu tudo porque achou que eu seria cética. Achou que eu seria fria o suficiente para negar ajuda a uma mulher grávida e viúva só porque ela apareceu de repente. É isso que você pensa do meu caráter depois de 4 anos juntos? Ele abriu a boca para responder, mas travou. A verdade estava ali,
Você presumiu que eu sou uma pessoa ruim, continuei, as palavras saindo firmes. Você presumiu que eu não teria coração. Você preferiu mentir na minha cara, inventar histórias patéticas sobre galinheiros, me deixar pensar que eu estava sendo traída. Tudo isso porque você não confia em quem eu sou. Você convive comigo, dorme comigo, mas não me conhece. Rafael tentou se aproximar de novo, parecendo desesperado. Amor, não é isso. Eu queria que fosse uma surpresa perfeita. Eu queria chegar para você e dizer: olha, resolvi tudo. Sou o herói. Exatamente. Cortei. Você queria ser o herói. E para ser o herói, você precisava que eu fosse a plateia ignorante. Você não queria uma parceira para dividir o problema. Você queria um palco para ser aplaudido no final. Olhei para as plantas, para o berço, para a casa bonita. Essa casa é linda, Rafael. O que você está fazendo pela sua irmã é nobre. De verdade. Mas o alicerce do nosso relacionamento, você acabou de destruir com uma marreta. O que você está dizendo? Ele ficou pálido novamente. Estou dizendo que acabou. A palavra ficou suspensa no ar. Bianca soltou um pequeno suspiro de choque. Rafael riu, uma risada nervosa e incrédula. Acabou? Por causa disso? Marilu, não seja infantil. Eu não te traí. Eu não tenho outra mulher. Eu sou um cara fiel, trabalhador, que ajuda a família. Você vai jogar 4 anos no lixo porque eu fiz uma surpresa que deu errado? Respirei fundo, sentindo a calma tomar conta de mim. A insegurança, o medo, a dor, tudo tinha ido embora. Só restava a certeza de que eu merecia mais. Traição não é só beijar outra boca, Rafael. Traição é quebrar a confiança. Traição é me fazer sentir pequena e louca para você poder se sentir grande e nobre. Eu não quero um homem que precisa mentir para mim durante meses porque tem medo da minha reação. Eu quero um parceiro que confie em... E você? Você provou que não. Confia. Tirei a aliança do meu dedo. Ela saiu fácil, como se nunca tivesse pertencido ali. Coloquei o anel em cima da mesa, bem ao lado da planta da casa perfeita que ele desenhou. Fica com seu projeto, fica com sua nobreza, e fica com a certeza de que você perdeu a única mulher que te amou de verdade. Não porque você fez algo errado, mas porque você achou que eu não era boa, o suficiente para fazer o certo junto com você. Virei as costas. Não esperei resposta. Marilu, espera! Você não pode ir assim, ele gritou, correndo atrás de mim. Eu continuei andando. Passei pela porta da sala, atravessei a garagem onde o carro dele ainda estalava e saí para a rua escura. Marilu! Ele gritou do portão. Volta aqui. Vamos conversar. Você vai se arrepender. Você está sendo irracional. Eu entrei no meu carro e dei a partida. Pelo retrovisor, vi Rafael parado na calçada, sob a luz amarela do poste. Ele parecia pequeno. Ele parecia confuso. Ele segurava a planta da casa em uma mão e a outra estava vazia, estendida para o nada. Eu não chorei. Pela primeira vez em meses, eu não tinha vontade de chorar. Liguei o rádio numa música qualquer e dirigi de volta para a minha casa. A minha casa, onde eu não teria que esperar ninguém chegar com cheiro de mentira. Rafael tinha construído uma casa para a irmã, mas tinha demolido o nosso futuro. Ele achou que eu ia aceitar as migalhas da verdade dele e agradecer. Ele subestimou quem eu sou. E essa foi a minha vingança. Deixá-lo lá, com a sua perfeição. Arquitetada, sabendo que nenhuma parede, nenhum teto e nenhum projeto grandioso conseguiriam preencher o vazio que eu deixei ao sair pela porta da frente, de cabeça erguida.